Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão do texto de Lukács, Marx e o problema da decadência ideológica. A decadência ideológica a qual Lukács está fazendo referência é a decadência ideológica do pensamento burguês, como que, a partir de 1848, diante do crescimento do movimento operário e das lutas do proletariado na Europa, a burguesia ou o pensamento burguês se viu compelido cada vez mais a mistificar a realidade social burguesa em vez de procurar desvendá-la. Lukács vai observar na sequência deste texto, no item 2 deste texto, que a decadência ideológica do pensamento burguês, ela não colocou nenhum problema substancialmente novo. Suas questões fundamentais continuaram a ser aquelas do período clássico da ideologia burguesa, ou seja, eram questões referentes à tentativa de responder aos problemas colocados pelo desenvolvimento social do capitalismo. No entanto, entre aquela fase ascendente do pensamento burguês e a fase de declínio ideológico do pensamento burguês, reside uma grande diferença, segundo Lukács. E esta diferença está no fato de que os ideólogos anteriores procuraram fornecer uma resposta sincera e científica, ainda que incompleta e contraditória, aos problemas da sociedade emergente, da sociedade burguesa nascente. Enquanto que o pensamento ideológico da decadência, ele foge covardemente da própria realidade, procura mascarar esta realidade e reveste esta fuga de uma aparente cientificidade, ou de uma aparente defesa do espírito científico objetivo, ornado muitas vezes com tinturas românticas, ou seja, ornado muitas vezes com uma busca de solução no passado ou de referências ao passado para pensar o presente. O romantismo está neste sentido, de buscar no passado soluções para o presente. Em ambos os casos, diz Lukács, esta teoria burguesa é essencialmente acrítica. E ela é acrítica na medida em que ela não consegue apreender objetivamente e com profundidade as contradições existentes na sociedade burguesa. Se no primeiro momento há este esforço ele resulta infrutífero, uma vez que não vai às raízes do problema. E, no segundo momento, este esforço não apenas é infrutífero, como também é potencializado por uma tentativa de mistificar a realidade. Ou, quando isto não é feito conscientemente, é feito inconscientemente. Neste caso, assim sendo, é que Lukács vai afirmar que, em ambos os casos, é essencialmente a crítica, não vai além da superfície dos fenômenos, permanece na imediaticidade e cata, ao mesmo tempo, migalhas contraditórias de pensamento, unidas pelo laço do ecletismo. O que seria este ecletismo? Este ecletismo é a tentativa de fundir vários referenciais teóricos e mesmo metodologias para tentar construir uma explicação da realidade. Lukács vai fazer uma extensa discussão desta questão no seu texto, que é o marxismo ortodoxo, onde ele investe diretamente contra as tentativas de inserir na matriz marxiana outros referenciais teóricos, mas aqui ele apenas cita de passagem esta tendência cada vez mais crescente que houve de se
trabalhar no terreno do ecletismo, fundir vários referenciais teóricos ou mesmo a tentativa de fundir metodologias para explicar o caráter contraditório da sociedade burguesa. Para Lukács, em ambos os períodos da ideologia burguesa, existe como fundamento objetivo os problemas centrais do desenvolvimento capitalista. Por outras palavras, seja na sua fase ascendente, seja na sua fase descendente, a ideologia burguesa, ela está chamada a responder aos problemas que estão colocados pelo desenvolvimento da sociedade capitalista. Ela não consegue negar a existência da sociedade capitalista e muito menos que esta sociedade comporta problemas. A questão é como este pensamento burguês, seja na fase ascendente, seja na fase descendente, procurará responder a estes problemas ou então a fornecer uma aparência de resposta a estes problemas. Neste sentido, seja na fase ascendente, seja na fase descendente, o pensamento burguês ele está envolto com os problemas da contraditoriedade, sentido de contradição, do progresso. E daí que cada vez mais se recorre à saída do ecletismo, saída esta que conduz a uma banalização cada vez maior das investigações sobre a realidade e da compreensão sobre a realidade, uma vez que cada vez mais também a totalidade vai sendo tratada de uma maneira isolada, setorizada, fragmentada. E quanto mais se fragmentam, se isolam determinadas partes da realidade para se compreender aquela realidade existente, menos se fornece um conhecimento apropriado daquela realidade. Para Lukács, ocorreu no interior do pensamento burguês o caráter negativo que percorreu a divisão social do trabalho, que acabou separando aqueles que elaboram o trabalho daqueles que executam o trabalho. Isso não quer dizer que a divisão social do trabalho seja negativa. O que Lukács está apontando é que os rumos assumidos historicamente pela divisão social do trabalho separou o trabalho de elaboração do trabalho de execução. Separou o pensar do executar. Daí que ele começa, nesta segunda parte, a fazer referências à divisão social do trabalho. Dirá Lukács, a divisão social do trabalho é mais antiga que a sociedade capitalista. Isto é óbvio, uma vez que, desde as fases anteriores do capitalismo, vamos assistindo a uma progressiva divisão social do trabalho que conduz, inclusive, ao surgimento da sociedade de classes, cuja primeira forma de materialização são as relações de escravidão. A divisão social do trabalho é mais antiga que a sociedade capitalista, mas, como consequência da amplitude cada vez maior assumida pelo domínio da mercadoria, suas repercussões adquirem difusão e profundidade. Ou seja, a divisão social do trabalho, ela transcende a produção e reprodução da vida material para se tornar também uma divisão social do trabalho, uma divisão do trabalho no plano do pensamento. A primeira grande forma da divisão social do trabalho, cita Lukács, vai ser a separação entre a cidade e o campo. No entanto, o desenvolvimento do capitalismo aprofundou a divisão do trabalho em outro aspecto fundamental. Passou a haver também uma divisão social do trabalho cada vez maior entre trabalho físico e trabalho espiritual. E no caso do trabalho espiritual,
este também passou a ser cada vez mais fragmentado. Daí, observar Lukács. Acrescente-se que o desenvolvimento do capitalismo diferencia posteriormente o trabalho espiritual em diversos campos separados, que assumem interesses particulares, materiais e espirituais em recíproca concorrência, criando uma subespécie de especialistas. Lembremos, por exemplo, a passagem de Marx e Engels na ideologia alemã, quando eles afirmam só existe uma ciência, a ciência da história, ou seja, todas as áreas de conhecimento encontram-se integradas. Com a divisão do trabalho espiritual aprofundada pela sociedade capitalista, ou no interior da sociedade capitalista, vamos tendo cada vez mais o surgimento dos especialistas, das áreas que são são essencialmente restritas. Desenvolve-se a sociologia como campo específico, a história como campo específico, a economia como campo específico, a antropologia como campo específico. E além desta fragmentação, estas áreas de conhecimento, ou estas chamadas áreas de conhecimento, também vão se subdividindo. A sociologia vai assumindo uma série de ramificações, por exemplo. Lembremos que no atual Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, que vai ocorrer este ano de 2023, existe uma área específica chamada Sociologia Digital. Então, temos lá no tempo de Mannheim sociologia do conhecimento, depois vamos ter sociologia da juventude, vamos ter sociologia da exclusão, e com isso vão se produzindo cada vez mais áreas, cada vez mais setorizadas, ou sub-áreas, ou campos cada vez mais específicos, que deixam de abarcar a totalidade da vida social, desprezando, inclusive, uma matriz fundamental para se compreender a realidade social, que é a matriz econômica, a matriz a partir da qual os homens produzem e reproduzem cotidianamente a sua existência. Esta vai ser uma peculiaridade do desenvolvimento do capitalismo. Ele vai submeter o pensamento também a uma divisão do trabalho. Prossegue Lukács observando: a divisão capitalista do trabalho não se limita apenas a submeter a si todos os campos da atividade material ou espiritual, mas se insinua profundamente na alma de cada um, provocando nela profundas deformações que se revelam posteriormente sob variadas formas nas manifestações ideológicas. Ocorre uma covarde submissão a estes efeitos da divisão do trabalho, a passiva aceitação destas deformações psíquicas e morais, que são agravadas e enfeitadas pelos pensadores e escritores decadentes. Constituem isto um dos traços mais importantes e essenciais do período da decadência. Cada um é um grande sabedor de uma pequena parcela, portanto, cada um vai se tornando cada vez mais um grande sabedor de cada vez menos. Para Lukács, o período decadente, ele recorre continuamente às lamentações românticas, ou seja, a uma busca de um certo passado que era relativamente glorioso e que está sendo progressivamente perdido. Lembrando que quando Lukács faz as referências ao romantismo, ele está se remetendo àquela tendência que vai caminhar cada vez mais para o subjetivismo, para o indivíduo isolado cada vez mais do mundo. Nesse sentido, o período decadente apresenta lamentações românticas sobre a especialização. Glorifica-se romanticamente as grandes figuras do passado, que, em sua vida e atividade, mostram ainda uma ampla universalidade,
Ou seja, aqueles teóricos do passado, com todos os limites, estavam procurando pensar a totalidade do mundo. Daí que não vamos encontrar em Newton um especialista apenas em uma área, mas é alguém que está usando a ciência para pensar o mundo. Adam Smith também, embora se coloque como economista, ele vai ter conhecimento das outras áreas, vai tentar pensar a realidade enquanto uma totalidade. É certo que estes esforços sempre foram esforços limitados, dados inclusive pelo estágio incipiente de desenvolvimento da sociedade burguesa naquele período. Mas havia nesses teóricos o espírito da universalidade, pensar o mundo, pensar a totalidade, pensar o desenvolvimento na sua processualidade mais complexa. Mostram ainda uma ampla universalidade. Coloca-se em evidência e critica-se repetidamente os inconvenientes de uma especialização muito estreita. O tom fundamental de todas estas exaltações e lamúrias nos ideólogos da decadência será, no entanto, sempre o mesmo. A especialização cada vez mais estreita é o destino de nossa época, um destino do qual ninguém pode escapar. Portanto, capitulam a ideia de que é impossível compreender a totalidade social, que é impossível a ciência procurar compreender o complexo enquanto complexo. Daí, cada vez mais, os esforços para criar disciplinas específicas, ou então temáticas específicas, ou leituras extremamente singulares, leituras extremamente exclusivas da realidade. Em favor desta concepção, que é esta concepção de que a especialização é o destino do homem moderno, em favor desta concepção, adota-se frequentemente, ou seja, na defesa desta concepção, adota-se frequentemente o argumento de que a extensão da ciência moderna atingiu uma amplitude que não mais permite a capacidade de trabalho de um só homem dominar enciclopedicamente todo o campo do saber humano, ou, pelo menos, seus largos setores, sem abandonar o nível científico e cair no diletantismo, na especulação. Lukács ele reconhece que é impossível a qualquer individualidade compreender na sua totalidade a realidade. Isto é evidente nas entrevistas intituladas Conversando com Lukács, organizada por Wolfgang Abendroth. Mas não é disto que Lukács está falando. Ele não está dizendo que é possível conhecer toda a realidade na sua infinitude. O que ele está dizendo é que é possível aprender o complexo enquanto complexo o mais aproximativamente possível. Esta não é a postura dos teóricos da decadência. Presos à ideia de que a especialização é o destino da nossa época, estes teóricos da decadência adotam frequentemente o argumento de que a extensão da ciência moderna atingiu uma amplitude tal que não permite mais a nenhum pesquisador compreender este complexo em patamares mais elevados, ou compreender o complexo, pelo menos de uma maneira aproximativa. Quando Marx analisa o capitalismo, ele não está compreendendo todas as minúcias do capitalismo, mas ele está apreendendo as tendências fundamentais presentes naquela sociedade e que permite a Marx colocar, por exemplo, que o capitalismo tendia ou caminhava cada vez mais para ter crises periódicas. Ou então, ao aprender os elementos fundamentais, os elementos categoriais e conceituais fundamentais da sociedade emergente, tal como as categorias de valor, força de trabalho, salário, valor de uso, valor de troca, entre outras, Marx criou as condições para uma compreensão objetiva do que é a sociedade capitalista. É disto que está se tratando para Lukács. Mas, a partir do momento em que se
nega reconhecer o complexo como complexo, a tendência é se cair cada vez mais na ideia do fatalismo histórico, ou então na compreensão de que, sendo a realidade na sua totalidade incognoscível, como dizia Weber, cabe ao cientista se restringir a parcelas mínimas da realidade, seja ela construída através de tipo ideal, seja ela construída através da ideia burguesiana de campo. Prossegue Lukács observando que o fato de que as ciências sociais burguesas não consigam superar uma mesquinha especialização é uma verdade, mas as razões não são apontadas pelos teóricos da decadência. Não residem na vastidão da amplitude do saber humano, mas no modo e na direção de desenvolvimento das ciências sociais modernas. O problema não é a vastidão do conhecimento que está colocado para os homens, e sim o caminho metodológico assumido por essas ciências cada vez mais parciais, cada vez mais setorizadas, ou por estas formas de pensamento que se pretendem científicos dentro das suas especializações. A decadência da ideologia burguesa operou nelas uma tão intensa modificação que não se podem mais relacionar entre si. E o estudo de uma não serve mais para promover a compreensão da outra. A especialização mesquinha tornou-se o método das ciências sociais. É o que nós vemos hoje, por exemplo, no interior da academia, dentro dos cursos. Peguemos, por exemplo, o curso de ciências sociais. Na hora em que o debate se torna mais acirrado, não raras vezes vem o professor e diz: a minha área de conhecimento tem especificações, tem especificidades que não serão compreendidas por esta outra área de conhecimento. Uma coisa é o conhecimento da área X a qual eu pertenço, outra são os campos conceituais e categóricos que esta outra área de conhecimento está utilizando. Esta postura é extremamente negativa para o desenvolvimento da ciência, uma vez que as várias áreas denominadas de conhecimento deveriam estar cada vez mais integradas entre si para poder pensar o complexo enquanto complexo. Daí que surge uma nova ciência da época da decadência. Lukács cita aqui especificamente a sociologia. A sociologia que se propõe a ser uma ciência autônoma. Surge como ciência autônoma porque os ideólogos burgueses pretendem estudar as leis e a história do desenvolvimento social, separando-as da economia. Vejamos, por exemplo, Durkheim, que vai procurar fundar a sociologia como ciência, observando que a sociologia difere dos fatos psíquicos e, portanto, que os fatos psíquicos pertencem a uma outra área de conhecimento, a psicologia. Assim como vai ter uma outra área de conhecimento, que é a criminologia e assim por diante. Ou então, quando pegamos Weber, que vai buscar na construção de tipos ideais o caminho para poder investigar parcelas da realidade, uma vez que, sendo infinita a realidade, o que cada pesquisador pode fazer é compreender apenas parte delas. E é comum a ambos como que o ponto de partida determinante, em última instância, que é a economia, fica profundamente à margem. Isto não quer dizer que eles eliminam o reconhecimento de que existe a economia, mas a economia passa a ter apenas um estatuto como outro qualquer dentro da investigação. Para o Lukács, a grande contraposição a estas formas de pensamento foi a teoria marxiana. É com Marx que se caminhou no sentido de compreender as ligações entre a infraestrutura da sociedade e as manifestações supraestruturais da sociedade, articulando-as enquanto complexos de complexos, como complexos que conduzem a
aprofundamento cada vez mais, a amplitude a novas áreas de conhecimento e como complexos que desvendam cada vez mais dimensões que inicialmente não eram percebidas. Para Lukács, a realidade é sempre um complexo, e este complexo ele é sempre um complexo de complexos, na medida em que o desenvolvimento sócio-histórico coloca na cena histórica novas determinações. Daí, o contraponto que Lukács está fazendo entre os teóricos da decadência e o pensamento marxiano, que ele está chamando aqui de pensamento marxista. Após o surgimento da economia marxista, seria impossível ignorar a luta de classes como fato fundamental do desenvolvimento social, sempre que as relações sociais fossem estudadas a partir da economia. Não significa que existe apenas o econômico como determinante, mas as relações sociais, elas precisam ser estudadas fundamentalmente a partir das determinações econômicas. Para fugir desta necessidade, surgiu a sociologia como ciência autônoma. Quanto mais ela elaborou o seu método, tão mais formalista se tornou, ou seja, quanto menos explicativa da realidade se tornou, tanto mais substituiu a investigação das reais conexões causais na vida social, portanto, dos complexos existentes na vida social, análises formalistas e vazios raciocínios analógicos, ou seja, comparações entre realidades pouco comparáveis, ou então análises que são apenas formais e que não tocam nos problemas candentes a serem investigados. Paralelamente a este processo, prossegue Lukács, ocorre na economia uma fuga da análise do processo geral de produção e reprodução e uma fixação na análise de fenômenos superficiais da circulação tomados isoladamente. Ou seja, o pensamento econômico também foi se segmentando, e ao se segmentar, ficou preso a elementos formalistas da realidade econômica, a elementos superficiais da realidade econômica. Elementos superficiais estes que vão encaminhar a teoria econômica para a teoria não do valor-trabalho, e sim, por exemplo, para a teoria da utilidade marginal. Aquela que vai colocar, entre outros elementos, que algo é tão mais valioso quanto mais é desejado pelos indivíduos. Portanto, o valor não está mais dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário, e sim pelos desejos colocados pelas subjetividades em relação a esta ou aquela mercadoria. Daí que a economia também se especializa. Dirá Lukács, a teoria da utilidade marginal, elaborada no período imperialista, assinala o apogeu deste esvaziamento da economia na abstração, na generalização e no formalismo, ou seja, analisa a superficialidade, mas não a essência desta própria economia que pretende investigar. Enquanto na época clássica havia um esforço no sentido de compreender a conexão dos problemas sociais com os econômicos, a decadência, o pensamento da decadência, coloca entre eles, ou seja, entre os problemas sociais e os problemas econômicos, uma muralha divisória artificial, pseudo-científica e pseudo-metodológica, criando compartimentos estanques que não existem senão na imaginação destes teóricos. Análoga é a evolução da ciência histórica, que também foi se pulverizando. Temos, portanto, a pulverização na sociologia, na economia e na história. E isto vai conduzindo cada vez mais a um afastamento da investigação concreta. Também a história, dirá Lukács, era profundamente, estreitamente ligada ao desenvolvimento da produção, ao íntimo progresso das formações sociais, mas progressivamente foi também se afastando desta perspectiva. A obra do economista, do sociólogo e do historiador, continua Lukács, não tem mais nada a ver entre si, não podendo fornecer nenhuma ajuda e impulso recíprocos.
Lukács observa que esta tendência ao esvaziamento da totalidade, ela conseguiu apreender ou conseguiu prender, reter para si, até mesmo um teórico da grandeza de Max Weber, que, apesar de toda a erudição, não escapou de reduzir a sociologia a uma ciência meramente formalista, onde desaparece toda a ligação da teoria com a praxis. Em Weber, verifica-se, observa Lukács, que aliás foi aluno de Weber. Em Weber, constatamos a ausência de relações entre pensamento e ação, entre teoria e praxis. A doutrina weberiana da ciência exige, em Weber, uma absoluta suspensão do julgamento teórico em face dos fenômenos da sociedade e da história. Lembremos que, para Weber, não compete ao sociólogo, a partir do momento em que investigou um determinado objeto, colocar-se em ação à luz das suas descobertas, mas, pelo contrário, isto está reservada a outras áreas de intervenção na sociedade, como é o caso da política. As considerações de Lukács sobre Weber, elas serão aprofundadas, ou tentarão ser aprofundadas por Lukács, no seu livro O Assalto à Razão. Fica aqui a recomendação de se ler lá o capítulo de Lukács sobre Weber. Mas é importante observar também como que Weber é um pensador que continuamente desperta a atenção de autores lukácsianos, como é o caso, por exemplo, de Stephen Meszaros, que vai fazer referências a Weber no livro O Poder da Ideologia, mas também vai fazer várias referências a Weber no livro Para Além do Capital. O que se destaca de todo este pensamento da decadência, dirá ainda Lukács, é que cada vez mais ele se torna apologético, revelando a incapacidade dos ideólogos burgueses em responderem aos problemas colocados pela realidade, aos problemas efetivos colocados pela realidade. E isso é algo que acabou catalisando, acabou retendo ou acabou colocando na sua jaula de ferro até mesmo um autor da grandeza de Weber. Lukács observa que a divisão capitalista do trabalho permitirá ver como cada vez mais isto vai se reproduzindo na esfera do indivíduo singular, e como este indivíduo singular vai vendo a realidade cada vez mais como uma realidade fragmentada. Observa ele, este império exercido sobre a consciência humana pela divisão capitalista do trabalho, esta fixação do isolamento aparente dos momentos superficiais da vida capitalista, esta separação ideal de teoria e praxis, produzem nos homens que capitulam sem resistência diante da vida capitalista, também uma cisão entre o intelecto e a vida dos sentimentos. Reflete-se aqui no indivíduo o fato de que na sociedade capitalista as atividades profissionais especializadas dos homens tornem-se aparentemente autônomas do processo de conjunto. Mas, enquanto o marxismo interpreta esta viva contradição como um efeito da produção social e apropriação privada, o aparente contraste superficial é fixado pela ciência da decadência como destino eterno dos homens. Deste modo, ao burguês médio, sua atividade profissional parece ser uma pequena engrenagem num mundo, num enorme maquinário de cujo funcionamento geral ele não pode ter a mínima ideia. E isto porque a realidade vai sendo tratada em todas as esferas, cada vez mais, progressivamente, como a separação em compartimentos estanques, de onde vai brotar
de onde brotarão justificativas pseudo-filosóficas. Com isto, se potencializa no interior do pensamento da decadência a tendência ao misticismo, a tendência ao pensamento místico e obscuro, a tendência a ver na realidade manifestações fatalistas, a tendência a uma compreensão cada vez mais desumanizada da realidade, ou então uma tendência ao desespero no interior da realidade, como vai ser o caso da análise que Lukács faz, por exemplo, do existencialismo sartreano. Ele vai procurando mostrar como que o irracionalismo no mundo moderno ele vai produzindo representações da realidade cada vez mais desfiguradas, de tal modo que os indivíduos eles vão se sentindo cada vez mais isolados deste mundo, eles vão se auto-identificando como seres isolados neste mundo. As relações sociais são cada vez menos pensadas na sua complexidade, na sua totalidade, e passa a prevalecer a leitura do indivíduo, daquele que está lançado no mundo e que está tentando encontrar um jeito de sobreviver neste mundo. Lukács observa que este individualismo ele se reproduz, por exemplo, numa ideia básica: my house is my castle, ou seja, minha casa é meu castelo. Dirá ele, este esvaziamento da atividade social tem sobre o indivíduo o necessário efeito ideológico de que sua vida privada se desenvolve aparentemente fora desta sociedade mistificada, que é a sociedade capitalista. My house is my castle. Eis a forma assumida pela vida de todo filisteu capitalista. O pobre homem, entre aspas, humilhado e, ao mesmo tempo, ambicioso em sua atividade profissional, desafoga em casa todos os seus instintos de domínio reprimidos e pervertidos. Isto não elimina o fato de que continuam existindo na realidade as conexões objetivas dos fenômenos sociais e que estas conexões objetivas precisam ser compreendidas objetivamente. O fato de haver uma retração para a vida privada não significa que a vida social tenha desaparecido. Pelo contrário, ela continua caminhando com as suas contradições, por mais que o indivíduo se isole no seu pequeno castelo. Esta discussão encaminha Lukács para o reconhecimento de que cada vez mais predomina no mundo moderno, na literatura da decadência, que se inicia que se aprofunda a partir de 1848 e que dá largos passos no transcurso do século XX, aprofunda-se a tendência ao irracionalismo. Irracionalismo este que é o primeiro tema abordado por Lukács na introdução do seu livro O Assalto à Razão. Lá existem vários elementos esclarecedores da reflexão de Lukács sobre o que significa o irracionalismo. O que dirá Lukács a respeito do irracionalismo? Dirá ele, o irracionalismo não se limita a ser a expressão filosófica de cada vez mais intensa barbarização da vida sentimental do homem, mas a promove diretamente. O irracionalismo aprofunda a barbarização dos indivíduos. Portanto, aprofunda cada vez mais a negação das dimensões genéricas do homem nos próprios indivíduos. Paralelamente à decadência do capitalismo e à agudização das lutas de classe em decorrência de sua crise, das crises do capitalismo, o irracionalismo apela sempre mais intensamente aos piores instintos humanos,
às reservas de animalidade e de bestialidade que necessariamente se acumulam no homem em regime capitalista. Uma das consequências mais evidentes deste irracionalismo será o fascismo. E para Lukács, este pensamento da decadência, consciente ou inconscientemente, forneceu elementos que posteriormente foram catalisados pelo fascismo e pelo nazismo. Isto não quer dizer que estes teóricos da decadência produziram um pensamento para que surgisse o fascismo, e sim que os termos nos quais estavam estruturadas as reflexões destes pensadores da decadência criavam brechas para serem posteriormente reapropriados pelos pensamentos mais conservadores, pelas formas de pensamento mais reacionárias, como foi o caso do fascismo. Nesse sentido, diz Lukács, estes teóricos da decadência, eles têm grande responsabilidade pela apropriação que o fascismo fez posteriormente daqueles elementos irracionais contidos nas suas respectivas teorias. Lukács observa ainda que, se estas formas de pensamento anteriores elas tivessem se pautado pelo domínio da razão e não aberto o caminho para o irracional, para o subjetivismo, para o instinto, para aquela derrição do homem no mundo moderno, aquela ideia de que o homem está solto no mundo e que contra isto ele nada pode fazer, seguramente o fascismo não teria se alimentado de ideias como aquelas invocadas do sangue e do solo. Lembremos que esta questão apontada aqui por Lukács será esmiuçada nas mais de 500 páginas que ele dedica a analisar os teóricos que alimentaram o pensamento irracionalista, que está no seu livro O Assalto à Razão, edição espanhola, ou A Destruição da Razão, na edição em português, que foi publicada pela editora Vértice. Ok? Bom, com isso encerramos o item 2 desta discussão de Lukács a respeito da decadência do pensamento ideológico da burguesia. Espero que tenham gostado da discussão, lembrando que estas reflexões, elas operacionalizam fundamentalmente no sentido de invocar a necessidade de ler o autor, ir pesquisar no autor, encontrar o prazer da leitura do autor, e não apenas de se respaldarem no vídeo e depois reproduzirem a exposição do vídeo. Procuramos sempre ser fiéis à leitura do autor, o que não dispensa por parte daqueles que têm interesse pela discussão de consultarem o próprio autor e de também aprofundarem as suas reflexões a partir dos elementos que vai encontrando. É isso por hoje. Encaminhem, como sempre, as suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando estes textos complexos e tentando contribuir para as novas gerações de estudantes e novas gerações de pesquisadores que se interessam ou se preocupam em pensar o mundo enquanto um complexo de complexos, portanto, se preocupem em compreender a realidade o mais aproximativamente possível do que esta realidade é. Até uma próxima.